Bem-vindos à Igreja de 27º Dia de Poço Comprido. Vocês e aos que nos ouvem também pelo YouTube e outras redes sociais. Muito bom. Eu estava pensando, irmãos, muitas vezes, esse é um tema que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês ouviram uma pregação sobre o assunto que eu vou falar hoje? Enquanto eu não falei o nome, ninguém vai saber. Vamos pensar. Pensa um pouquinho. Quando você ouviu uma pregação falando sobre os anjos. Mas veja só o seguinte, é um assunto importante e que não é falado. Só para a gente ter uma noçãozinha. E eu resolvi falar então um pouquinho sobre os anjos. Veja só o seguinte, o primeiro passo que eu tenho que considerar com vocês é que eu me dei a ousadia de procurar saber quantas vezes tem a palavra anjo na Bíblia Sagrada. E para ter uma ideia, por onde eu procurei, só no Apocalipse tinha mais de 50 vezes, só no livro do Apocalipse. Dá para ter uma ideia. Cerca de Gênesis a Apocalipse, cerca de 283 vezes. Então, se tem menção com tanta frequência, significa que é um assunto importante. A Bíblia não vai falar de uma coisa que não tem utilidade. Já que ela fala, é porque é útil. E se fala com tanta frequência, é porque tem um sentido especial. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero levar em consideração com vocês. E, infelizmente, o inimigo sempre procura, como diz, ludibriar as pessoas, ou seja, atrapalhar, enganar. E há uns bons anos atrás, eu estava no Espírito Santo, estava da Bahia indo para o Espírito Santo, e vi uma novela, vi a propaganda da novela, que eu não assisti não, que dizia, o anjo que caiu do céu. Então, quando a gente tenta mostrar a coisa de Deus, automaticamente o inimigo já tenta tirar a beleza e a seriedade daquela coisa, daquela cena, para deixar as pessoas insensíveis. Vamos dar uma olhadinha. A primeira vez, se eu perguntasse qual a primeira vez na Bíblia que fala sobre o anjo, onde está essa cena? A gente é tentado a pensar que foi quando Adão e Eva pecaram, quando Deus colocou um anjo para cuidar da entrada, para ninguém ter acesso, para Adão e Eva não ter acesso à árvore da vida. Na verdade, ali não fala a palavra anjo, ali fala um querubim, que nós entendemos que é um anjo. Mas quando eu falei 283 vezes, é a palavra anjo. Então, só para você ter uma noção. E ainda no singular, porque se você for jogar no plural, somando, aí vai mais longe ainda um pouquinho. Agora, pense um pouquinho. Depois dessa cena, você vai encontrar ali mais ou menos, um pouquinho mais na frente, na história de Abraão com Agar. Não é a serva de Abraão? Então, exatamente. Quando ela estava lá no deserto, fugiu de Sara, aquela história toda. Então, ali nós encontramos a primeira, na relação de Gênesis, do capítulo 1 até naquela cena, é a primeira vez que faz a menção do anjo mesmo. Depois nós vamos encontrar uma série de vezes. Ele fala com Abraão, ele pega Ló e leva junto com a esposa e os filhos. Então, tem uma série de cenas. Depois nós vamos encontrar mais na frente, achei interessante, com Abraão, ele depois se apresenta com Jacó, o avô e o neto. Mas com Isaac não tem menção. Você não encontra a cena, durante o histórico da vida de Isaac, em que aparece a presença do anjo. Lá na frente agora, depois nós vamos encontrar a cena com Moisés. Depois nós pegamos um pouquinho mais adiante com Josué. Então, são alguns lances, só para ter uma noçãozinha. Pensa um pouquinho que nós vamos chegar mais longe. Aí nós encontramos com Gideon, vamos encontrar também o anjo falando com Manoá e com a esposa de Manoá. Então, tem uma sequência de acontecimentos.
Tem uma sequência e sempre ele atuando a benefício da salvação. Então, esse é o ponto importante. Os anjos são seres criados por Deus, seres celestes, criados a benefício da salvação da humanidade. E nós somos prestigiados porque Deus nos concede o privilégio de ter um anjo à nossa disposição. Agora, se fôssemos decorrer, são 280 e poucas vezes, né, que eu falei a palavra anjo. Não dá para a gente fazer esse histórico todo, mas só algumas cenas, pelo menos, que dá para chamar um pouquinho mais a atenção da gente. Isaías, o anjo tocou com a brasa que tirou do altar e colocou nos lábios dele e purificou. Então, agora, vamos pensar um pouquinho. Por que a Bíblia faz menção, irmã Carmelita, com tanta frequência do anjo? Porque a Bíblia faz menção com tanta frequência do anjo e nós somos tão indiferentes ao serviço que o anjo presta para a gente? Porque verifica o seguinte, vamos pensar um pouquinho, que tem um sentidozinho para a gente observar. Lá, quando Pedro estava preso, o anjo abriu a porta da prisão. Ele estava amarrado e o anjo desprendeu as cadeias, abriu as portas e ele saiu. Nós vamos encontrar na história de Jesus o anjo anunciando a Maria, o anjo anunciando a Zacarias, entendeu? Que Isabel ia ter um filho, e em uma série de acontecimentos. Agora, para a gente, a libertação de Pedro da prisão, um processo miraculoso. Uma cena que os soldados estavam presos com Pedro. Soldados estavam presos com Pedro na corrente. Ele sai e os soldados ficam em pé e não sente a saída. Paulo e Silas na prisão. Agora interessante é o seguinte, Pedro, o anjo leva ele até uma certa distância e fala, agora tchau. E ele vai embora. Só que no caso de Paulo, a prisão foi aberta através de um terremoto, só que tem uma coisa interessante, eles não fugiram não, eles permaneceram. Por quê? O propósito era a salvação, não era a saída, não era a libertação, não era ir embora, não era deixar o presídio. Pedro estava sujeito à morte, e a vida de Pedro seria útil na permanência da proclamação da mensagem. Ia continuar dando a mensagem. E se a vida dele fosse interrompida com a morte ali, ia dar um impactozinho. Esse foi o quadro, essa foi a cena. Enquanto que Paulo não, era para salvação e ele não estava com risco de morte. Então, para a gente ter uma visãozinha. Agora, o que eu tenho percebido, meus amados, é que infelizmente, muitas vezes não é valorizado o que Deus tem feito para a gente. Nós nos apegamos a muitas coisas e esquecemos do privilégio que a gente tem de poder usufruir da bênção que Ele coloca à nossa disposição. Infelizmente, certo? É de doer que não se fala, não se ensina, não se prega, não instrui a respeito do anjo. Ficou como se fosse menosprezado, ficou colocado em segundo plano, não tem tanta necessidade, deixa para lá. É doloroso esse quadro, mas nós temos que levar em consideração uma coisa: quem entender e buscar os recursos, eles irão ser beneficiados. Então esse é o ponto que a gente não pode deixar de levar em consideração. Eu entendi e comecei a me dedicar, comecei a ler um pouquinho mais, a considerar o que a Bíblia Sagrada ensina, como que é a atuação dele a nosso benefício. E até aprendi uma coisa em um livro que não é muito conhecido por muitas pessoas, infelizmente. O nome do livro é Beneficência Social. E no livro Beneficência Social fala que as crianças, os idosos e os deficientes
tem um anjo a mais. Pronto. Isso aqui para mim me agrada. Isso é importante para mim. Eu não sei ao todo, porque a gente aprende que tem o anjo relator, é aquele que está anotando e que é mencionado com muita frequência, de que ele está registrando os nossos feitos. E que nós devemos, no final, nem deixar para o final do dia, mas no máximo, antes do final do dia, fazer uma confissão a Deus dos nossos erros, para que ele seja então retirado, para que não seja levado para os registros do céu as nossas falhas. Então, confessar os nossos pecados antes do final do dia, para o anjo relator não levar. Então, esse é um ponto importante. Então, primeiro, o anjo relator. E depois, o anjo da guarda. Então, esse é o ponto importante. Agora, pelo que nós temos percebido, quantos livramentos são feitos e nós não atribuímos a quem merece a honra, a quem merece o respeito. Então, esse é o passo importante. Infelizmente, eu vi uma cena que tinha um galpão, tinha pegado fogo em uma das nossas escolas, era de madeira, e estavam trabalhando para poder apagar o fogo, e um determinado professor estava lá em cima, e na hora que ele segurou numa ponta, bateu com o pé, a parede caiu, e ele voltou dizendo: viu como fui esperto, olha, eu libertei, eu não caí no fogo. Ele não viu o livramento de Deus, que poderia ter caído dentro do fogo. Então, muitas vezes, a beleza que nós vamos ter, a surpresa que nós vamos ter de encontrar na eternidade, que nós queremos ser uma vida real, uma vida física, uma vida consistente, nós, eu, você, Cosme, Marcos, cada um de nós vamos nos ver, nós vamos nos reconhecer e vamos estar também com o nosso anjo, e ele vai relatar para cada um de nós os livramentos que ele fez a nosso favor. Então, existe um filme que vocês devem ter assistido, A Última Batalha. Tem as suas limitações, porque foi um planejamento humano, mas também tem uma lição de como que o anjo tentou interferir para que o personagem do filme não fosse morto. Então, para a gente ter uma ideia, como que o anjo atua a nosso favor. E muitas vezes nós não levamos em consideração. Se pensássemos mais na presença do anjo ao nosso lado, estaríamos com a postura mais solene em muitos lugares na nossa vida, inclusive dentro da igreja. Porque a irmã Ellen White, ela diz que o anjo relator ela faz menção, os jovens corariam de vergonha de observar o anjo anotando os gracejos e as brincadeiras feitas dentro do templo, na hora do culto. Só para ter uma noção. Coraria de vergonha. Então, quer dizer, é bom a gente considerar. Tenho procurado levar a sério. E fico pensando: Senhor, eu não quero entristecer o meu anjo. Eu não quero perder o privilégio de estar ao lado dele. Eu não quero perder a oportunidade de ter a companhia dele. Então, isso me leva, não é a envaidecer pela presença do anjo. Ao contrário, é sentir um senso de responsabilidade de levar uma vida com mais cuidado ainda. Então, esse é o fator importante. Eu aprendi uma coisa que vocês desconhecem, por certo. É natural, e eu respeito. Mas a irmã Ellen White falava que a presença do anjo dela era frequente. Em determinadas ocasiões, ela estava escrevendo, ele aparecia, ela sentia a presença dele. Em uma determinada ocasião, quando houve uma proposta de uma editora a assumir a publicação de todos os livros de Ellen White, reuniram-se todos, o representante da editora fez a proposta. Então, quando eles iam assinar, para a editora ficar responsável dos direitos autorais de toda a publicação, ela viu, o anjo passou por detrás da mesa e fez o sinal que não, para ela não assinar.
Então, para vocês terem uma noção, meus amados, vamos pedir a misericórdia e a bênção de Deus, a presença. Eu faço menção, às vezes a gente resguarda de algumas informações, porque nós vivemos num mundo muito secularizado, muito crítico. As pessoas já têm a gente como pessoas assim, que quer ser diferente. Não é que a gente quer ser diferente, não. É que a gente quer ser pelo menos de acordo com o que a Bíblia recomenda para a gente ser. É isso. Nós precisamos de encaixar nos padrões que Deus recomenda. Senão, eu estava vendo em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se queremos ver o Senhor, se queremos usufruir a presença do Senhor, precisamos de nos adaptar a isso. Às vezes é difícil, mas com a presença de Deus na nossa vida a gente consegue, a gente tem que submeter. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Agora, verifique o seguinte, eu estava pregando, gostaria que vocês entendessem, não com o propósito de se exaltar, eu estava pregando na Bahia, em Acuípe, no Secre, e depois que eu terminei a pregação, uma amiga minha falou, eu vi o seu anjo atrás de você, quando você estava pregando. Eu vou desacreditar no que ela disse? Ela que disse? Ela ia inventar isso para quê? Com qual propósito? Para mim vai descer? Não. Eu creio. Ela disse, pronto. Isso me leva a sentir um senso de responsabilidade maior do que se imagina. Então, às vezes eu estou em um determinado local, eu sinto o aroma da presença do anjo. Estranho? Nunca ouviram falar sobre isso. Assim como você chega em um ambiente, já viu um ambiente carregado? Aquele clima difícil? Felizmente você não tem chegado a esses ambientes. Louvado seja Deus por isso. Mas existe. Então, da mesma forma que o inimigo se expõe e deixa um clima difícil, Deus também faz um contrapeso e dá, entendeu? Uma amenizada tensão. É gostoso. Eu imediatamente, então, louvo ao Senhor, eu glorifico ao Senhor, eu agradeço ao Senhor pela presença do meu anjo. Senhor, muito obrigado mesmo, eu estou feliz, eu estou agradecido. Isso me leva a sentir mais responsabilidade na minha comunhão e minha intimidade com Deus. Irmãos, nós precisamos, agora tenho lutado também com uma coisa, tem uma ferramenta que é terrível, ela está ali, né? É o celular, ela está ali. É o celular, é terrível, irmão, são coisas boas que aparecem, que absorvem o seu tempo, são coisas que não são maliciosas, mas é aquela coisinha, é um minuto, mas é um minuto que se repete. Você não assiste aquelas do TikTok que é 30 segundos, é 15 segundos, é 20 segundos, uma vez só, assiste 2, 3, dali a pouco foi mais de um minuto. E aí vem mais uma logo depois daquela e mais uma e você perde um tempo terrível. Então, o que eu quero mostrar com isso? Nós precisamos entender que nós temos que vigiar com muito cuidado, porque senão podemos perder a atenção e o foco. Nós estamos vivendo nos dias finais da história desse mundo. E se não tivermos cuidado, se não estivermos atentos, podemos ser levados pelo inimigo. O tempo está passando. Irmãos, não dá para admitir. Há pouco nós aguardávamos o Natal, agora nós já estamos no dia 17 de janeiro. Dá para você observar isso? A velocidade. Então, nós precisamos criar essa intimidade com Deus. Precisamos viver essa comunhão. Temos a certeza de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E viver. Porque vai chegar a ocasião que não vamos estar reunidos, vamos estar corpo a corpo com o juízo, corpo a corpo com o julgamento, primeiro dessa terra e depois o juízo eterno.
Mas se nós tivermos a nossa intimidade com Deus aqui na terra, ainda que os homens, os juízes dessa terra venham nos tratar com indignidade, nós seremos depois absorvidos por Deus. Pior é quando é condenado nessa terra e depois condenado por Deus. Aí a situação fica feia. Então, meus amados, vamos entender, vamos aproveitar a oportunidade, vamos colocar nas mãos do Senhor. Não vamos perder tempo, não. Eu fico assim meio pasmado, porque tem pessoas que estão proclamando a vinda do Senhor, mas não tem uma perspectiva da brevidade. Isso nos leva a um certo comodismo, isso nos leva a uma certa indiferença. Para mim, o máximo que eu posso julgar aí é a vinda do Senhor, no máximo 10, 15 anos, quando seria o dia do Pascoal ser chamado. E se for antes, conforme a promessa? E aí, como é que fica? Então, nós estamos nessa terra como passageiros. Nós estamos nessa terra com dias limitados e não podemos perder tempo. Ninguém, eu falo sempre, ninguém tem nota de garantia. Ninguém pode dizer até quando que vai viver. E em vista dessa situação, só tem um jeito: vigiai sem cessar. O espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Então, meus irmãos, vamos sair daqui dispostos, desejosos, decididos a viver a comunhão com Deus, a sermos diferentes do mundo. As pessoas precisam de olhar para mim e ver em mim um servo de Deus. Se eu não refletir essa imagem, eu estou desqualificado para o reino de Deus. Então, por isso que eu falo, a minha vida tem que ser uma pregação viva, a todo momento, em todos os lugares, a todas as pessoas, em todas as situações. É difícil? É, mas não é impossível. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Insisto com esse verso. Então, vamos nos colocar nas mãos de Deus, vamos aproveitar a oportunidade, não perder tempo. Logo, logo, nós vamos clamar e cantar o hino da vitória. Mas para isso temos que estar preparado. Então, esteja consciente, esteja seguro. O anjo de Deus quer permanecer ao seu lado. E muitas vezes ele está ansioso e desejoso de sair com você. E às vezes nós saímos e não damos a oportunidade de poder ir junto conosco. Então, como nós estamos indo, o que nós estamos falando, o que nós estamos vendo, o que nós estamos comendo, o que nós estamos bebendo, o que nós estamos ouvindo, tudo. Vamos colocar nas mãos de Deus. Pela graça de Deus, eu quero que Deus me conceda o privilégio de continuar a comunhão com Ele nessa terra, para então ser chamado para a eternidade. E que você também aproveite essa oportunidade. Não perca tempo. Use deste privilégio que Deus está te dando também. Deus é o mesmo, do Gênesis ao Apocalipse e em toda a eternidade. Os agentes da salvação são os mesmos. Nós é que temos desacreditado do que Ele tem falado a nosso favor. Então, vamos entender que assim como os anjos tiveram com as pessoas do Velho Testamento, como tiveram com as pessoas do Novo Testamento, eles também estão dispostos a estar conosco nos nossos dias. Vamos pedir a proteção de Deus e nos colocar à disposição dEle. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela palavra sagrada, pela disposição que o Senhor tem em nos salvar. Ó Senhor, muito agradecido pelo anjo que o Senhor coloca à nossa disposição. E permita que possamos viver uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, ao ponto de não entristecer o nosso anjo, de ele sentir feliz em nos guardar. Dá-nos a graça de um sábado na Tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.